falar hoje sobre o passo do perdão, que é o passo 9. O passo 9 diz o seguinte: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. E na nossa reflexão bíblica é assim: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 37. Só conseguiremos praticar plenamente o passo 9 se reafirmarmos nossa decisão de entregar nossa vida e vontades a Deus, confiando na sua direção em nossas vidas. Reconhecemos que recebemos dele graça sobre nossas vidas e por isso somos capazes de estender graça para outras pessoas. Recebemos o amor incondicional de Deus sobre nós, que nos amou mesmo quando andávamos longe dele. Experimentamos a sua graça sobre nossas vidas, aceitamos o perdão de Jesus que morreu na cruz pela nossa culpa e vergonha. Graça é algo que somente podemos receber, não há nada que possamos fazer para merecê-la. Então, nós vamos fazer reparações diretas a 3 pessoas. Primeiro, o passo 8 diz que a gente faz uma lista de reparação a todo mundo que a gente prejudicou. Na minha época, a minha lista era bem grande, né? Bem grande. Só que muitas pessoas não tinham mais como eu fazer essa reparação. Não tinha mais como. Não tinha como voltar atrás. Umas pessoas eu nunca mais nem tinha mais nem contato. Então não tinha mais como eu fazer essas reparações. Tá? Vamos lá. Fazemos reparações em 3 direções. Primeiro, perdoamos quem nos prejudicou. Segundo, pedimos perdão a quem nós prejudicamos. E terceiro, perdoamos a nós mesmos. Perdoamos quem nos prejudicou. Encontraremos paz e liberdade quando fomos capazes de perdoar as pessoas que nos feriram. O perdão não anula o mal que foi cometido contra nós, mas nos liberta do poder que nos aprisiona dessas feridas. Perdoamos quando abrimos mão de nosso direito de justiça. Quando não perdoamos, ficamos prisioneiros das pessoas que nos machucaram. Por causa da graça de Deus, podemos liberar perdão para essas pessoas. Devemos cuidar para não perdoar rápido demais. Olha só que interessante isso. Primeiro, a gente precisa reconhecer que você foi ferido e que danos foram causados. Segundo, sofra o luto das perdas que sofreu e sinta a sua dor. Não é uma questão de você perdoar e não é para sentir a dor, não. Você vai sentir a sua dor, vai sofrer o seu luto. Deixe de lado o desejo de se vingar ou fazer justiça com as próprias mãos. Escolha tratar a outra pessoa de tal forma que demonstre o perdão que você concedeu. Deixe a raiva, a amargura e etc. Você não precisa voltar à comunhão plena com a pessoa se ela não demonstra arrependimento. Então, você vai pedir perdão a pessoa e a pessoa não te perdoa, tá tudo certo. Tá tudo certo. Você perdoou ela e você tem que ver se você está preparado, porque às vezes você vai pedir perdão, a pessoa não te perdoa, tu fica com mais raiva ainda e chuta o balde, e às vezes isso pode levar a uma recaída. Para pedir perdão, a gente precisa analisar bem o que a gente vai fazer, para quem a gente vai fazer. Se a gente acha que a gente não consegue, não é bom nem ir lá, deixa quieto. Pede a Deus, pede ao Espírito Santo para trabalhar isso em você, para trabalhar o perdão, para que Deus perdoe a você e lhe ajude a perdoar o outro, entendeu? Porque às vezes a gente não consegue mesmo perdoar e tá tudo certo, tá? A gente vai pedir a quem pode nos ajudar, que é Deus, é o nosso poder superior. Então muitas vezes o perdão são de coisas gravíssimas, né? Um abuso quando você era criança, um roubo, ou alguém que mata alguém da sua família e você não consegue perdoar. Aí você vai colocar isso nas mãos de Deus e abrir mão de fazer justiça. O perdão começa quando eu abro mão de fazer justiça, eu coloco a justiça nas mãos de Deus. Se eu creio em um Deus, que Ele é perfeito, Ele é todo poderoso, então eu creio que Ele vai fazer o certo, o correto, o justo e o perfeito também. Eu não posso
querer ser mais que Deus. Não posso querer ser mais que Deus. Então Deus vai fazer a justiça dele, no tempo dele, do jeito dele. E vai ser feito, porque tudo é perfeito, segundo a vontade de Deus. Certo? O segundo ponto é pedimos perdão a quem nós prejudicamos. Isso aqui também é tão difícil quanto, né? Porque muitas vezes o orgulho me impede de pedir perdão. Eu sou orgulhoso. Então, quando o orgulho está muito grande no meu coração, eu não consigo pedir perdão. Eu não consigo pedir perdão. Eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz mal àquela pessoa, mas eu não consigo pedir perdão. Por quê? Porque é isso, é o orgulho que nós precisamos tratar. E mais uma vez eu falo, quando a gente não consegue sozinho, a gente pede ajuda ao nosso poder superior. É só quem pode nos ajudar, ao nosso Deus, a Jesus. Então, fazemos todas as reparações que precisamos fazer, custe o que custar, exceto se essas reparações prejudicarem a outra pessoa ou a terceiro. Seguimos as sugestões apresentadas nas lições anteriores e contamos com o discernimento e encorajamento do nosso padrinho ou madrinha. Contamos com a graça de Deus para nos dar arrependimento genuíno, coragem, sabedoria, humildade e amor. Muitas vezes a gente diz assim, me perdoe por qualquer coisa. Não, não é por qualquer coisa. Tem que ser específico, o perdão tem que ser específico. Não existe me perdoe por tudo que eu fiz. Não existe me perdoe por qualquer coisa. Não existe me perdoe por aquele passado. Não existe, a gente tem que ser específico. Me perdoe porque naquele dia tal eu lhe roubei, eu tirei dinheiro da sua carteira para usar droga. Ou então me perdoe porque naquele dia eu lhe traí, eu saí, eu estava muito doido e fui bater numa casa de prostituição. Cara, tem que ser específico. Quando a gente tem essa coragem, e eu repito mais uma vez, se você não tem coragem, peça a Deus a coragem, que é o único que pode nos dar. Certo? E assim a gente vai lá e pede perdão. O terceiro também é muito difícil, que é o perdoar a nós mesmos. Então são três, né? São três reparações que precisamos fazer. Primeiro é perdoar quem nos prejudicou. Segundo é pedir perdão a quem a gente prejudicou, a quem nós prejudicamos. E o terceiro é perdoar a nós mesmos. Precisamos aceitar o perdão de Deus sobre nós. Ele levou sobre si toda culpa e vergonha. Não perdoar a nós mesmos nos limita a perdoar os outros. Nos limita para perdoar os outros e de viver plenamente o amor de Deus. Ficamos presos no passado e não conseguimos experimentar a verdadeira liberdade. Fazemos reparações para nós mesmos quando trabalhamos os passos e adquirimos novos hábitos. Passamos a cuidar da nossa saúde física, da nossa mente, a gente volta a estudar, volta a ler, da nossa espiritualidade, a gente volta a frequentar uma igreja, começamos a ler a Bíblia, começamos a orar de novo e nós servimos a comunidade. Então essas são as formas que a gente começa a perceber que a gente está se perdoando. A gente começa a cuidar da gente, porque quem não se perdoa quer o quê? Inconscientemente, quem não se perdoa quer se punir. Eu não me perdoo, então eu quero me punir. Eu quero colocar uma punição sobre mim. Então eu vou usar droga, vou fumar cigarro, não vou para academia, não vou para a igreja, porque eu não me perdoo. Se eu não me perdoo, como é que eu vou melhorar? Eu não me perdoo, então tanto faz, eu posso morrer, porque eu sou culpado mesmo, eu sou culpado. E o tempo todo você acha que você é culpado, porque você não se perdoa, você não libera isso de si. Então precisamos nos perdoar de todo coração e entender que Jesus já nos perdoou. Ele levou sobre si todas as nossas culpas naquela cruz. Quando a gente entende isso, quando a gente traz isso como uma crença poderosa no nosso coração, meu irmão, que a gente é perdoado e que é daqui para frente, que o passado não mais vai influenciar na sua vida, porque você se perdoou. Aí a sua vida começa a dar uma guinada, começa a ter outro sentido completamente diferente. Você para de se punir, você passa a começar a cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar da sua espiritualidade,
cuidar da sua comunidade, você começa a servir, você começa a ser útil. Então, a sua vida começa a mudar completamente, completamente. Tá? Então, tem muito mais texto aqui, mas eu vou ficar só com esses 3 tópicos. Perdoamos quem nos prejudicou, pedimos perdão a quem prejudicamos e perdoamos a nós mesmos. Vocês percebem que várias reuniões eu venho trazendo o tema perdão, várias. Passa uma semana, 2, eu já trago perdão de novo. Passa uma semana, 2, eu já trago perdão de novo. Porque sem o perdão não tem como a gente avançar, pessoal. Não tem. Não tem como a gente avançar se a gente não se perdoa. Não tem como a gente avançar se a gente não perdoa o outro. Não tem como a gente avançar cheio de orgulho quando a gente não tem coragem de pedir perdão. Sabe? Quando tem uma passagem na Bíblia que diz assim: os humilhados serão exaltados. E muita gente entende errado essa passagem. As pessoas acham que porque eu fui humilhado, porque alguém me humilhou, eu vou ser exaltado. Não é isso. É eu me humilhar. É eu me humilhar perante a Deus. E aí sim eu serei exaltado. Não é porque alguém chegou aqui, me humilhou, me esculhambou, me botou para baixo e tal, que eu vou ser exaltado, não. É eu, por livre e espontânea vontade, vou me humilhar perante a Deus, pedindo a graça dele, pedindo a misericórdia dele, o perdão dele. Aí sim eu vou ser exaltado, certo? Então, quando a gente se humilha perante o outro, é quando a gente deixou completamente o perdão. Quando a gente vai pedir perdão a alguém, a gente está ali se humilhando, né? A gente está ali se humilhando. Irmão, eu errei, me perdoe, cara, me perdoe. E não justifica, porque tem gente que vai pedir perdão e justifica. Mas é por causa disso, por causa disso. Não. E aí você já está colocando toda a responsabilidade nas coisas. Me perdoe porque fui eu. Eu fui falho, eu fui displicente, eu te traí, eu fui traidor, eu te roubei. Eu te peço perdão. Peço perdão e eu vou trabalhar isso na minha vida que não vai mais acontecer. Pronto. Agora eu não posso pedir perdão. Não, eu fiz isso porque aconteceu isso na minha vida. Eu fiz isso porque aconteceu isso na minha vida. Eu estou tirando toda a minha responsabilidade. Não é assim. Eu preciso assumir toda a minha responsabilidade. Certo? Então as perguntas que vai ficar aqui para vocês partilharem é o seguinte: estou pronto para perdoar as pessoas que me feriram? O que o perdão pode trazer de benefício para a minha vida e para a minha restauração? Como eu estou me preparando espiritualmente para fazer reparações difíceis e lidar com os resultados? Olha só esse finalzinho, e lidar com os resultados. Porque fazer a reparação é uma coisa, eu tenho que lidar com os resultados. Às vezes eu vou pedir perdão, a pessoa não te perdoa. Eu tenho que lidar com esse resultado. Às vezes eu vou pedir perdão a pessoa e a pessoa te esculhamba mais ainda. Eu tenho que lidar com esses resultados. A pessoa, eu vou dizer assim, ó, rapaz, me perdoe aí porque tal dia eu te roubei. Aí a pessoa vai dizer assim: sai pra lá, mas tu é um cara sem vergonha, tu é um ladrão mesmo. Eu quero conversar contigo não, mas sai de perto de mim, sai de perto de mim. Você tem que saber lidar com esse resultado. E sair na de humilde e dizer: não, beleza, Bruno, mas eu fiz a minha parte. E sai, pronto. Você fez a sua parte. Se ele vai te perdoar ou não é diferente. E aí, o que é mais difícil para você? Perdoar, pedir perdão ou perdoar você mesmo? Vou repetir para que fique na mente de vocês e vocês comecem a partilha. O que é mais difícil para você? Perdoar, pedir perdão ou perdoar a si mesmo? Só por hoje.